Continuando, parte 3 de romantismo. Na parte 1 a gente falou sobre história da arte no romantismo. Na parte 2 a gente falou sobre o contexto histórico, né, social da Europa, como que a Europa estava após a Revolução Industrial, Revolução Francesa, que a Inglaterra e a Alemanha iniciaram nessa concepção de arte e literatura romântica, e a França como uma grande propagadora dessa arte no mundo. E a primeira obra a gente viu sobre Os Miseráveis, e dentro dessa obra Os Miseráveis do Victor Hugo, todos os outros artistas puderam entender qual era a proposta, né? Qual era a filosofia por trás da obra Os Miseráveis e, consequentemente, do que o romantismo estava propondo. Então, Jean-Jacques Rousseau, né, ele inspira o romantismo, né? Então, o desejo de liberdade, a subjetividade e o pensamento individual, características encontradas em Os Miseráveis, são recorrentes no período conhecido como romantismo. Então, a liberdade, a subjetividade e o pensamento individual são características do romantismo. E aí o filósofo Jean-Jacques Rousseau foi uma importante influência para a formação estética romântica. Ele via com pessimismo o progresso da civilização e afirmava que a natureza humana era corrompida pela sociedade. O pensador construiu a figura do bom selvagem, idealização por ser íntegro, primitivo e puro antes de ser corrompido. Então, para ele, quem era esse bom selvagem? Que mito é esse que existiu a partir da filosofia do Jean-Jacques Rousseau? O bom selvagem eram os povos primitivos de fora da Europa, desses países que estavam sendo descobertos. O índio no Brasil, por exemplo, era o perfeito símbolo desse bom selvagem. Uma pessoa boa, íntegra, pura, inocente, que aos poucos seria, na visão do Jean-Jacques Rousseau, corrompido pelo processo de civilização. Ele diz que esse progresso, ele via com pessimismo esse progresso civilizatório. Para ele, a civilização, né, que estava chegando, ela era prejudicial, ela corrompia, né, essas figuras de bondade. Então, o índio vai ser visto também na literatura aqui, e ele vai se tornar um herói nacional na primeira geração do romantismo no Brasil, impulsionado também por essa ideia do Jean-Jacques Rousseau de que esse bom selvagem, de que o índio era a representação desse bom selvagem, cara íntegro, primitivo, e que era um símbolo, uma pessoa a ser seguida, que era o ideal de civilização, né? Não a civilização que era imposta a esse índio, muito pelo contrário. Então, orientações importantes para compreender o romantismo. A gente não pode limitar o romantismo, a escola romantismo, ao romantismo, ou seja, ao amor, a temática do amor. Achar que romantismo é um período em que todas as obras falam de amorzinho, do homem que idealiza uma amada e que sofre por ela e vai morrer. O romantismo é muito maior que isso. O romantismo, ele vai falar de muitas outras coisas. Ele vai falar, inclusive, como que o amor modifica. O amor modifica, né, e te causa tamanha tristeza e tamanho pessimismo que te leva, por exemplo, como na obra O Sofrimento do Jovem Werther, ao suicídio. Ele pode ser um amor que modifica a sua vida e te faz ser uma pessoa melhor, como na obra Os Miseráveis. Esse amor pode te mudar o seu comportamento social, tornar você uma pessoa melhor para a sociedade que você vive. Então, o romantismo, ele vai falar da possibilidade de transformação com que as pessoas vivem e como o amor pode modificar essas pessoas. Mas é claro que o romantismo é um período muito extenso, com muitas vertentes, e que ele vai abordar várias temáticas. Mas eu não posso relacionar à escola romantismo essa ideia limitada, né, da temática do amor, da coisa da aguinha com açúcar, né, desse folhetim meloso que tem na cabeça de muitas pessoas. Não é bem isso, tá? Então, no arcadismo a gente tem uma arte racional, né? O arcadismo prega a racionalidade. No romantismo ele vai combater esse racionalismo, ele tem uma visão mais de idealismo, ele idealiza mais as coisas, ele não interessa para ele a ciência, o pensamento racional, interessa para ele o ideal. Que ideal é esse? O ideal às vezes está só na cabeça dele. Como é uma arte subjetiva, que vem do interior, dos sentimentos, do que a pessoa pensa,
né, que a gente já viu o que é subjetivo, né, o subjetivo é diferente do objetivo. O subjetivo é aquilo que só eu vejo, é o meu entendimento sobre alguma coisa, né? Eu posso olhar para essa parede que está aqui atrás de mim e falar que ela é branca, e qualquer pessoa que vier aqui nesse local e olhar para essa parede vai ver a mesma coisa. Essa é uma visão objetiva, mas se eu olhar para essa parede e falar que ela é encantadora, né, que ela é harmoniosa, isso é uma visão que só me pertence. Então essa visão que me pertence, e se alguém chegar aqui de repente vai ter uma outra visão sobre ela que não seja essa que eu tenho, quando a gente está falando desse plano de que muda de uma pessoa para outra, isso é subjetivo. Então o romantismo ele é subjetivo. E aí o idealismo, idealizar, vai vir de cada um, né? Eu vou idealizar uma mulher, eu vou idealizar uma nação. Então esse idealismo ele é próprio do romantismo. Para ele não interessa racionalizar as coisas, né? Tornar tudo racional. É muito mais idealizar. E depois no realismo, que é a escola seguinte, a gente retorna para essa ideia do racional e com uma visão muito mais objetiva, inclusive, tá? No arcadismo, a natureza está no centro da maioria dos textos. No romantismo, há uma valorização do eu lírico, a subjetividade do autor, o egocentrismo e a valorização do indivíduo. Então, o indivíduo está falando sobre o que ele sente, são das emoções do autor, né, do eu lírico. É o que a pessoa está sentindo, é aquilo que está no seu mais profundo íntimo. E ela tem liberdade para colocar isso para fora, né? E essa valorização do indivíduo torna a obra romântica bem egocêntrica, né? Ela está sempre girando em torno do umbigo desse eu lírico, desse eu poético, desse autor, desse escritor, tá certo? Então é isso que a gente fala quando a gente fala sobre subjetividade e sobre essa idealização proposta pelo romantismo. E ela se contrapõe ao arcadismo e vai ser rechaçada pelo realismo que vem na sequência. Então, o teatro romântico, durante o romantismo, a gente tem um teatro forte, né? O teatro sempre foi muito forte na Europa toda e em todos esses períodos, desde a Grécia Antiga, mas no romantismo ele sofre uma transformação. Então, dentro desse teatro romântico, que inclusive assimila bem essa ideia de fazer uma arte voltada para a burguesia, ele vai fazer uma junção da comédia e da tragédia, que são duas manifestações possíveis pelo teatro lá na Grécia Antiga e que se respeitou durante muito tempo, mas no romantismo vai haver uma junção disso, e o nome dessa junção da comédia com a tragédia se chama drama, né? Esse drama ele passa a existir, essa nova vertente de teatro passa a existir a partir do romantismo, e ele é usado justamente porque ele quer falar dessa nova classe, dessa classe burguesa. E aí, para contar essa história por completo, ele vai lançar agora mão de uma outra vertente, que é o drama. Tá? Então, o drama surge no romantismo. Então, o Moisés Massad, que é um teórico da literatura muito famoso aqui no Brasil, ele diz o seguinte: imerso no caos interior, o romântico acaba por sentir melancolia e tristeza que, cultivadas ou brotadas durante a introversão, o conduzem ao tédio, ao mal do século. Repetido o tédio, sobrevém uma terrível angústia, logo transformada em insuportável desespero. Para sair dele, o romântico vislumbra duas saídas, apenas diferentes no aspecto e no grau, visto serem essencialmente idênticas: a fuga, a deserção pelo suicídio, o caminho escolhido por não poucos, ou fuga para a natureza, a pátria, terras exóticas e a história. Então, existe um escapismo que a gente vai ver, né, em algumas gerações do romantismo, mais propriamente, mas ele sofre, né, essa melancolia, essa tristeza, e navegar tanto, né, num solo tão infértil que é o nosso íntimo, vai gerar muita angústia. E a salvação, a saída para isso é a fuga. É a fuga para várias possibilidades. E aí no texto do Moisés ele apresenta algumas dessas possibilidades de fuga que existem na história do romantismo. Então a valorização do indivíduo é uma característica. Então
Então, as duas características mais importantes elas estão aí, a valorização do indivíduo e a exaltação dos sentimentos. A valorização do indivíduo, ela está na subjetividade, a emoção e o individualismo são as principais características do romantismo, né? Porque essa subjetividade, a emoção, o individualismo, está tudo muito ligado a essa possibilidade de falar do íntimo, né? O escritor romântico deveria conhecer profundamente seus sentimentos, rejeitando os limites impostos pela razão. Porque esses limites impostos pela razão era uma característica do arcadismo. No arcadismo, né, a razão estava ali o tempo todo limitando. Né? Ele amava, ele tinha sua amada, mas ele não ia tão fundo nesse processo. Né? Tinha um certo bom senso, uma certa postura. Agora não. No romantismo, eles vão mergulhar de cabeça, eles vão até as últimas consequências, inclusive no suicídio, né? Que é uma das últimas consequências aí que a gente pode chegar. Então, eles vão no mais profundo sentimento, e isso gera uma dramaticidade muito grande em muitas das obras. A exaltação dos sentimentos, a arte romântica se caracteriza pela expressão da subjetividade, é uma arte muito subjetiva. Essa sondagem interna aproxima o artista romântico dos mistérios da noite, dos sonhos, do inconsciente, e a morte também é um elemento recorrente, compreendida como uma fuga ao mundo exterior. Então, existe um olhar muito para dentro, muito voltado para os sentimentos mais interior dessas pessoas. Isso leva eles muitas vezes ao sofrimento, né? Idealizar demais, criar expectativa demais, gera nessas pessoas uma angústia, um sofrimento que muitas vezes não existe outro caminho a não ser escapar, né? Você tem uma série de possibilidades de escape e uma delas é a mais dolorida e talvez que é a morte, como a gente viu na história dos sofrimentos do jovem Werther. Outras características do romantismo, a retomada dos valores da Idade Média, por acreditar que a Idade Média é a idade que tem a ver com a construção das nações, né? Essa definição de ideia de nação, então gera um sentimento nacionalista. O cavaleiro medieval como símbolo dessa nação, porque esse cavaleiro medieval ele é o herói dessa nação, é o símbolo de poder, de representação mesmo de um herói nacional. Sentimentalismo e individualismo, tudo muito sentimental, individual, muito subjetivo, né? Formas poéticas mais livres, a gente está um pouco mais livre, a gente tem um pouco mais de liberdade, porque a gente não está tão ligado ao racionalismo que o arcadismo pregava. A gente é muito mais sentimental, o amor é idealizado, o amor não é como as pessoas vivem no dia a dia, né, e nas nossas vidas. É um amor sempre idealizado. Ele não quer um amor normal, ele não quer uma relação normal, ele quer o que ele está idealizando, aquilo que seria o perfeito. Ele vai muito em busca disso. E aí muitas vezes ele percebe que esse amor não traz nada para ele além de dor, né? E que um amor mais simples, comum, de alguém que às vezes está ali do lado dele, que não é o que ele idealiza, é muito mais importante, toca ele com muito mais intensidade, inclusive transformando ele como ser humano. Isso a gente vai ver em muitas obras. E aí esse sofrimento todo, esse sentimentalismo, essa subjetividade, essa emoção, esse mergulho no interior, né, vai muitas vezes levar ele a um desejo de evadir para a morte, evadir para um lugar mais tranquilo, evadir para uma série de possibilidades de evasão, para a infância. Então a gente vai perceber isso como característica do romantismo. Tem a liberdade da forma, né? A poesia, na poesia eu vou ter uma liberdade na forma, há uma busca por um ritmo que se aproxime da canção popular, evidenciando que a sensibilidade da melodia atinge o objetivo romântico de contemplar a emoção em detrimento da razão. Então eu não estou muito preocupado aqui em ser bonitinho e organizado, mas eu estou preocupado em fazer uma poesia que toque, que sensibilize, que mexa com quem está ouvindo. A prosa, que a gente vai começar a partir do romantismo, ter uma prosa maior. A gente vai ter muito mais prosa, a partir de agora a gente vai ter poesia ainda, mas vai chegar um certo momento que a gente vai virar, a gente vai diminuir, a gente vai ter menos poesia e muito mais prosa, né? A prosa que ostentava uma sintaxe difícil não ganhou repercussão nesse cenário. Houve então o surgimento do romance. Daí surgiu o romance, gênero literário que possibilita explorar todo tipo de experiência humana, apresentando nesse cenário situações e conflitos da burguesia em ascensão. Então, a prosa ela era usada até então
ela era pouco, mas era usada, ela tinha uma sintaxe, né, a construção, né, das frases, da elaboração dos parágrafos, era às vezes muito complicado inclusive para essa burguesia que está ascendendo e que está requerendo uma arte para ela. E aí o romance vem e possibilita, né, porque você tem mais possibilidades, o campo para você contar a história, para você enredar as pessoas ali no romance é muito mais interessante. As situações, os conflitos são mais interessantes e propõem, de uma certa forma, aquilo que o romantismo mais quer. Só para a gente finalizar, como eu não falei do inglês, né, eu falei o Sofrimento do Jovem Werther, que é uma obra da Alemanha, falei sobre Os Miseráveis, que é o Victor Hugo, mas na Inglaterra ela tinha uma movimentação muito importante, muito forte, né, e o camarada aí mais importante disso, embora o marco inicial tenha sido baladas líricas, né, baladas líricas, né, do William Wordsworth e Samuel Taylor, esse não é o que chama mais atenção. O cara que chama a atenção mesmo é o Lord Byron, que ele é uma personificação da paixão desmedida, da exuberância, da intensidade do romantismo. É aquele cara boêmio, sabe, que festeiro, que atrativo, que as pessoas queriam estar com ele, né? Ele enredava muito as pessoas. Tem um livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, e toda vez que eu falo do Lord Byron, eu lembro do Dorian Gray, né? Aquela pessoa sedutora, meio que diabólica, porque existe um envolvimento de sedução, né? A imagem da pessoa, pessoa muito bonita, muito sedutora, capaz de fazer com que as pessoas façam aquilo que às vezes elas nem querem fazer. O Lord Byron tem meio essa energia em volta nele, né? Então ele dava muitas festas, ele era muito rico, ele estava sempre envolvido com muita gente ligada às artes, né? Ele era um cara que tinha muito dinheiro. Tem duas coisas interessantes sobre o Lord Byron, por exemplo, ele numa reunião na casa dele para contar histórias de terror, ele reuniu uns amigos, eles ficaram lá durante muitos dias nessa casa, festejando, bebendo, e numa dessas festas estava a Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein. Então o Frankenstein foi escrito em uma noite em que ela estava lá nessa casa, ela começou a escrever, e o Frankenstein ele tem uma série de outras ideias que não é aquela história que a gente está acostumado a ver ali no cinema. Tem uma defesa, a Mary Shelley é uma feminista, né, e ela estava cercada ali por homens, a literatura e a escrita ainda era muito dos homens, e ela é uma feminista. Tem um filme dela que está no Netflix que se chama, acho que é Mary Shelley mesmo o nome do filme, que conta a história dessa menina, que é a autora do Frankenstein, que é amiga do Lord Byron. E no finalzinho do filme o Lord Byron aparece e ali a gente tem uma ideia de quem é ele, do comportamento dele, do comportamento de Londres nessa época, tá? Então quem quiser conhecer um pouco mais pode procurar por esse filme, Mary Shelley. Ela é uma feminista, né? Tem um posicionamento muito forte para a época dela e muito à frente do seu tempo, muito topetuda, né, em alguns casos, e ela vai levando a vida no peito e no finalzinho ela aparece num relacionamento com o Lord Byron. Lord Byron então é a representação dessa poesia sofrida, né, desse mal do século. Tanto é que a segunda geração do romantismo no Brasil, conhecida como mal do século, ela também é conhecida como a literatura, a geração byroniana, né, do byronismo, que é uma geração, aquela geração do pessimismo, da apatia, da melancolia, da tristeza, do tédio, do egocentrismo, ou seja, de muita tristeza, muito as pessoas irem idealizando tudo e se afundando até que elas definhavam e mesmo chegavam à morte. É a geração que escapa mesmo para a morte. Então esse é muito parecido com o próprio Lord Byron, essa concepção da segunda geração do romantismo. Então o Lord Byron tem essa característica e é um influenciador desse movimento mais do mal do século. Então aí a gente tem o que a gente viu, um pouco do que a gente viu até agora, né? O romantismo foi um movimento artístico e filosófico surgido na Europa que ajudou na disseminação das ideias iluministas.
Escritores vinculados à estética romântica, o Lord Byron na Inglaterra, o Goethe na Alemanha, o Victor Hugo e o Alexandre Dumas na França. Os temas e as personagens das obras do romantismo se referiam à burguesia, classe em ascensão. O individualismo, a liberdade formal, o sentimentalismo e o pessimismo são características recorrentes na escola romântica. O romantismo português surgiu em cenário de conflitos políticos e sociais que ocasionaram a crise do sistema monárquico absolutista e a ascensão da burguesia. Né? A gente vai ver aí que a gente tem um momento um pouco difícil para Portugal, então a gente tem o Almeida Garré ali e o Alexandre Herculano como um dos principais artistas, e depois você tem na segunda fase o Camilo Castelo Branco, né? Esses talvez sejam os três mais importantes, a primeira e a segunda geração são as mais importantes, a terceira já é um momento de transição e a gente quase não tem muita referência. Então, Portugal não é uma grande atração para a gente. O Camilo Castelo Branco talvez seja o autor aí mais importante, mas é aquele cara do amor mesmo romântico, da idealização da amada, do sofrimento, do cavaleiro medieval. Isso está muito presente na literatura portuguesa, tá? Então a gente encerra aqui esse contexto Europa, de entender o romantismo na Europa. Na parte 4, a gente vai falar um pouco sobre o romantismo no Brasil, e aí a gente vai ver a primeira geração do romantismo no Brasil.